Existe um reflexo dentro de nós que é mais rápido do que piscar o olho. É o reflexo da autojustificação. Quando alguém diz uma mentira sobre você, o que acontece no seu corpo? O sangue sobe na hora, o coração dispara, a garganta seca. O cérebro começa a formular 10 frases por segundo para provar que aquilo é injusto. Você quer gritar, isso não é verdade. Você quer expor as provas, quer chamar testemunhas, quer destruir o argumento do outro. É o instinto de sobrevivência da nossa reputação. Nós suportamos perder dinheiro, suportamos perder saúde, mas ser acusado de algo que não fizemos, ser pintado como vilão quando somos a vítima, isso alcança a medula da alma humana. A injustiça tem um gosto amargo que nós cuspimos instintivamente. Nós vivemos na era dos processos por danos morais, das notas de esclarecimento no Instagram, do direito de resposta. Ninguém aceita levar desaforo para casa. O lema do mundo é: quem cala, consente. Mas hoje, no dia 18 da nossa jornada, nós vamos entrar na sala de julgamento mais corrupta da história da humanidade. E nós vamos ver o homem mais eloquente que já pisou na terra. Aquele que calou tempestades com uma palavra. Aquele que deixou fariseus sem resposta com uma única frase. Nós vamos vê-lo diante de mentirosos, corruptos e assassinos. E nós vamos ver a coisa mais assustadora e poderosa que ele já fez. Ele ficou calado. Se você está vivendo uma situação onde sua voz foi roubada, onde mentiras foram contadas sobre você, ou se simplesmente não entende por que Deus fica em silêncio diante de tanta maldade no mundo, o vídeo de hoje é a resposta que você estava procurando. Respire fundo. Vamos entrar no pretório de Pilatos. Uma noite de julgamentos ilegais. Para entender o peso desse silêncio, precisamos entender o barulho ao redor. Naquela madrugada, Jesus passou por não um, mas 6 julgamentos diferentes. 3 religiosos, Anás, Caifás, Sinédrio, e 3 civis, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. E entenda, todos eles foram ilegais. Pela própria lei judaica, um julgamento capital não podia acontecer à noite, não podia acontecer sem testemunhas concordantes, não podia ter a sentença dada no mesmo dia. Eles quebraram todas as regras do próprio livro sagrado deles para matar o autor do livro. Imagine a cena na casa de Caifás. Tochas iluminando o pátio, soldados empurrando Jesus, sacerdotes gritando, cuspindo, rasgando as vestes. O texto diz que eles procuravam falsas testemunhas. Pense na baixaria. Eles pagaram gente para mentir. Entra uma testemunha e diz, ele disse que ia destruir o templo. Entra outra e diz, não, não foi isso. Ele disse que era filho de Deus. Eles se contradiziam. Era uma farsa tão mal montada que qualquer advogado iniciante conseguiria anular o processo em 5 minutos. Jesus tinha a verdade. Jesus tinha a lógica. Jesus tinha o poder da retórica. Ele poderia ter dito, espera aí, vocês estão se contradizendo. A lei de Moisés, em Deuteronômio 19, diz que a testemunha falsa deve receber a pena que tentou imputar ao réu. Vocês é que deveriam estar sendo julgados aqui. Ele poderia ter humilhado Caifás, poderia ter exposto os podres de Anás, poderia ter feito Pilatos tremer com uma profecia sobre o futuro de Roma. Mas o Evangelho de Mateus registra a reação que chocou o céu e a terra. Jesus, porém, guardava silêncio. Mateus 26, 63. Pilatos, o governador romano, acostumado com criminosos implorando pela vida, fica perturbado. Ele pergunta, não ouves quantas acusações te fazem? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Até Herodes,
O rei louco, que queria ver um milagre como se fosse um show de mágica, fez muitas perguntas. E a resposta de Jesus? Nada. Lucas 23:9 diz que, mas ele nada lhe respondia. Por quê? Por que não se defender quando você tem a razão? Por que deixar a mentira vencer o debate? A resposta não está na estratégia jurídica. A resposta está numa profecia de 700 anos antes. A profecia do Cordeiro Mudo, Isaías 53. 7 séculos antes daquela noite, o profeta Isaías teve uma visão do Messias. Ele não viu um leão rugindo contra seus acusadores. Ele viu algo que desafia nossa lógica de poder. Abra sua Bíblia ou anote Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa imagem é cirúrgica. Se você já viu um porco sendo levado ao abate, sabe que é ensurdecedor. O animal grita, esperneia, luta. É o instinto da carne lutando contra a morte. Mas a ovelha não. Quando a ovelha vai ser tosquiada ou sacrificada, ela se entrega. Existe uma mansidão na natureza dela que aceita o destino. Jesus não era fraco. O silêncio dele não era timidez. O silêncio dele era força contida. É muito mais difícil ficar calado quando você pode destruir o oponente do que quando você não tem o que dizer. Aquele silêncio era ativo, era uma represa segurando um oceano de justa ira. Ele estava cumprindo o papel do Cordeiro Pascal. Se ele abrisse a boca para se justificar, ele provaria sua inocência e seria solto. Mas se ele fosse solto, nós estaríamos presos para sempre. Aqui está a primeira chave teológica profunda de hoje. Jesus ficou calado para que a sua inocência não o salvasse da cruz. Ele precisava ser condenado. Se ele usasse sua sabedoria para desmontar o julgamento de Pilatos, ele sairia livre daquele tribunal, e a humanidade continuaria escrava do pecado. O silêncio dele foi a sentença da nossa liberdade. Vamos aprofundar mais. Por que ele, sendo inocente, agiu como culpado? Imagine um tribunal. Você está no banco dos réus e você é culpado. Existem provas contra você, vídeos, digitais, testemunhas. Você pecou, você errou, você mentiu. O juiz, Deus Pai, olha para você e pergunta: o que você tem a dizer em sua defesa? Você não tem nada a dizer. A culpa tapa sua boca. Romanos 3:19 diz que a lei fala para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. O culpado não tem defesa. Agora olhe para Jesus. Ele entra no tribunal. Ele toma o seu lugar no banco dos réus. Ele assume a sua identidade criminal. Naquela cruz, ele não estava defendendo a santidade dele. Ele estava carregando a sujeira sua. E como ele estava ali representando eu e você, que somos culpados, ele adotou a postura de um culpado, o silêncio. Ele não se defendeu porque naquele momento ele era feito pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Se ele dissesse, eu sou inocente, ele estaria devolvendo a culpa para nós. Mas ele segurou a culpa no peito, absorveu a condenação e ficou calado, como quem diz, eu aceito a sentença. Pode bater, pode julgar. Execute em mim a pena que essa pessoa merece. O silêncio de Jesus é o jeito dele dizer sim para o cálice da ira de Deus. Ele não abriu a boca para se defender diante de Pilatos, para que pudesse abrir a boca e interceder por nós diante do Pai. O silêncio que destrói o orgulho. Isso é lindo na teoria, mas destrói nosso ego na prática. Porque nós dizemos que queremos ser como Jesus, mas na primeira fofoca no trabalho, viramos advogados de defesa ferozes. O apóstolo Pedro estava lá naquela noite.
Ele viu o silêncio de Jesus. Aquilo marcou a alma dele. Anos depois, ele escreveu em 1 Pedro 2, 21, 23. Pois para isto fostes chamados. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o segredo aqui. Entregava-se àquele que julga retamente. Jesus não ficou calado porque era passivo ou bobo. Ele ficou calado porque confiava que havia um tribunal superior. Ele sabia que o julgamento de Pilatos era uma farsa, mas o julgamento de Deus Pai chegaria no tempo certo. Por que você se desespera tanto para se explicar? Por que você perde o sono tentando controlar a narrativa do que pensam sobre você? Porque no fundo, você não confia na justiça de Deus. Você acha que Deus é lento demais ou indiferente demais. Então, você assume o papel de juiz e advogado. O silêncio de Jesus é um ato de confiança suprema. É dizer, Pai, eles estão mentindo. Dói, é injusto, mas eu não vou descer do meu propósito para lutar na lama com eles. Eu deixo a minha reputação nas tuas mãos. Sabe qual é o problema? Nós idolatramos nossa reputação. Queremos ser vistos como bons cristãos, pessoas honestas, funcionários exemplares. Jesus não tinha ídolos. Ele não se importava em ser visto como criminoso, blasfemo ou amigo de pecadores, contanto que estivesse fazendo a vontade do Pai. A pergunta dura de hoje é: você está disposto a ser mal interpretado para obedecer a Deus? Você aguenta o silêncio da injustiça enquanto espera o barulho da justiça de Deus? Quando falar e quando calar? Ah, mas então eu nunca devo me defender? Devo ser capacho de todo mundo? Não, Jesus falou muitas vezes. Quando ofenderam o Pai no templo, ele fez um chicote e virou as mesas. Quando oprimiram os pobres, ele chamou os fariseus de víboras. A regra parece ser: quando a ofensa é contra o reino de Deus ou contra o próximo, nós rugimos como leões. Quando a ofensa é contra o nosso ego e nossa vaidade, nós calamos como cordeiros. O problema é que fazemos o inverso. Somos cordeiros mudos quando vemos injustiça social ou heresias por medo de nos expor, mas rugimos como leões quando alguém fala mal do nosso corte de cabelo ou do nosso passado. O silêncio de Jesus no dia 18 nos ensina a matar a necessidade de ter a última palavra. Há um poder sobrenatural em deixar Deus ser o seu defensor. Salmo 37:6 promete: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Mas para isso acontecer, você tem que tirar a mão. Enquanto você estiver gritando, Deus fica em silêncio assistindo. Quando você cala e confia, Deus se levanta no trono. Vamos orar. Quero orar agora especificamente por você que está sendo acusado injustamente, ou por você que vive numa casa onde tudo o que você fala é distorcido. Feche seus olhos. Vamos entrar nesse lugar secreto de confiança. Senhor Jesus, nós ficamos atônitos diante do teu silêncio. Tu tinhas todo o poder para fulminar Pilatos, para calar Caifás, para humilhar os teus inimigos. Mas tu escolheste a humildade. Tu escolheste a cruz. Obrigado porque o teu silêncio foi a minha absolvição. Tu tomaste o meu lugar de réu culpado e não abriste a boca, para que hoje eu pudesse abrir a minha boca e te chamar de Pai. Pai, eu confesso o meu vício em me justificar. Confesso o orgulho que não aceita ser mal interpretado. Hoje coloco no teu altar essa situação, cite o nome da pessoa ou problema, que tem roubado minha paz. As mentiras, as fofocas, as palavras distorcidas. Eu escolho parar de lutar com minhas próprias mãos. Eu escolho o caminho do Cordeiro. Eu entrego a minha reputação. Façam o que fizerem comigo, que a tua verdade prevaleça no final. Seja o meu advogado, seja o meu juiz. Me dá a graça de dormir em paz, sabendo que a minha vida está escondida em ti, e não na opinião dos outros. Em nome de Jesus. Amém. O silêncio acabou. Depois do julgamento,
Veio a sentença, e depois da sentença, a execução. Amanhã, no dia 19, nós vamos caminhar até o lugar mais escuro do universo. Nós vamos falar sobre o grito de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Se hoje vimos Jesus calado diante dos homens, amanhã veremos Jesus gritando diante do Pai. E você vai descobrir por que naquele momento o Pai virou o rosto. Prepare o coração. Estamos chegando no clímax da cruz.